Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas por aqui. Hoje nós vamos falar sobre conceitos extremamente importantes na reflexão dos livros da Bíblia. Conceitos que farão toda a diferença na nossa maneira de lidar e de compreender esse conteúdo que está na Escritura Sagrada. Mas eu só vou falar depois que você se inscrever aqui no canal, de você deixar a sua curtida e também de você compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e assim você estará ajudando a produzirmos teologia com qualidade, com seriedade, de modo acessível para que o maior número possível de pessoas possa ter acesso e compreender também os conteúdos que são apresentados por aqui. Tem muita gente que apresenta conteúdos de uma maneira que quase ninguém consegue compreender, o que é um equívoco, né? O conhecimento ele deve ser passado e deve ser passado de uma maneira acessível para pessoas, independente de seus graus de instrução, poder compreender e aprofundar esse conhecimento e ter acesso a algo feito com qualidade. Para que a gente continue fazendo isso, nós precisamos do seu apoio, seja por esses meios que eu lhe falei, ou seja também através de uma contribuição financeira com Valeu Demais, com a chave Pix, ou se tornando membro do canal. E você pode, inclusive, escolher o pacote café completo e participar do nosso curso livre de teologia, que qualquer pessoa pode participar e será bem-vinda por aqui. Você já ouviu falar dos termos canônicos, pseudoepigráficos ou pseudepígrafes, como queiram, e deuterocanônicos, além também do termo apócrifos? Todas essas são expressões complicadas, né? Palavras bem difíceis, utilizadas em relação aos livros da Bíblia. Se você já ouviu, nós vamos falar um pouco sobre isso de uma maneira mais clara, mais objetiva e acessível. E se você nunca ouviu falar, é a sua oportunidade de ouvir falar sobre isso e também de conhecer o que esses termos eles querem dizer. Sobre livros canônicos, nós entendemos que são aqueles livros que deveriam mesmo estar na Bíblia, que foram reconhecidos como livros sagrados por um processo, né, tanto no campo do Antigo Testamento quanto no campo do Novo Testamento. Essa definição de livros canônicos é uma preocupação mais cristã do que propriamente judaica, né? Foi o cristianismo que desenvolveu a chamada regra, a chamada norma, que é daí que vem a palavra cânon. Cânon era uma régua de medir, né? E foi usado com essa finalidade para definir quais os livros eles faziam parte da regra, eles estavam na norma, eles faziam parte, eles passavam no crivo daquilo que deveria ser aprovado, que eram inspirados, que estariam nesse chamado cânon da Bíblia, tanto no Antigo e, nesse caso, principalmente para o Novo Testamento, ou seja, eram os livros que faziam parte da regra de fé. Agora, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que não há uma unanimidade em relação aos livros canônicos. E há muitas discussões, não de fora, não, mas de dentro da própria igreja, principalmente no período antigo, mas ainda hoje esse cânon não é tão consensual assim como a gente pode imaginar, né? Naquela época houve muitas discussões e outra coisa também interessante, não é apenas com relação a livros da Bíblia que foi usada a expressão canônico. Nos concílios, né, nas regras conciliares, as declarações produzidas pelos concílios, elas eram consideradas também canônicas, ou seja, a regra de fé que as pessoas que se diziam cristãs deveriam seguir, porque elas eram regras sagradas, regras autorizadas pelos concílios.
E durante uma grande parte da igreja, dependendo da tradição que se esteja falando, é quase que um pé de igualdade entre um livro canônico da Escritura e uma definição canônica de um concílio da igreja que determina a fé, que determina aquilo que deve se crer. Não se esqueça disso. A partir do sínodo de Laodiceia, olha aí os concílios, os sínodos, sendo decisivos nessas disputas e nessas questões. O sínodo de Laodiceia aconteceu no século IV, e ele vai dizer que o cânon servia para delimitar os escritos que podiam ser lidos na igreja, porque houve um tempo em que as igrejas até determinavam que alguns textos não deveriam ser lidos, porque até ter a definição canônica, se usava, por exemplo, a Didaqué, o Pastor de Hermas, e outros livros que depois foram ficando de fora dessa chamada regra de fé, né? E também, quando a gente fala de livros canônicos, nós estamos nos referindo a uma lista aceita por uma igreja, por uma tradição específica. Por uma ou várias, mas não todas. Não se dá para falar de todas, não se dá para falar que o cânon de livros bíblicos que nós temos hoje é aceito universalmente por todas as igrejas cristãs, por todas as tradições cristãs. Só numa questão próxima de nós já há uma divergência entre o cânon protestante e católico. Isso, se a gente aprofundar nas questões orientais, a gente vai ver que é mais distoante do que a gente pensa. Tem também um conceito de livros pseudoepigráficos ou pseudepígrafes. Esses nomes eram atribuídos a livros que na antiguidade era muito comum um determinado fenômeno. Livros que eram escritos e que eram dados a eles os livros de autores mais importantes. Por exemplo, nós temos livros antigos atribuídos a Homero, que se fala lá no texto que tinha sido escrito por Homero, textos que tinham sido escritos por Platão. Inclusive, acontece com livros da Bíblia, né? Por exemplo, por uma questão de tradição, o Pentateuco foi atribuído a Moisés, e depois, com as pesquisas bíblicas, se sabe que não foi Moisés quem os escreveu. Essa é uma questão muito mais de atribuição, não tem o seu nome, ou teoricamente seu nome, assinando esses textos, né? Mas acontece até com outros textos que tentaram entrar na Bíblia e que depois acabam ficando de fora. Por exemplo, o texto de Enoque, terceiro e quarto Esdras, a vida de Adão e Eva e também um texto chamado A Assunção de Moisés. Alguns dos textos pseudepigráficos entraram na Bíblia em alguns momentos, fizeram parte de outros livros da Bíblia e outros, desde cara, foram deixados de lado, né? Essa definição do que é pseudepigráfico só foi possível a partir do século XVIII, com as pesquisas bíblicas, com as análises de formação textual, dali sucessivamente, até então não se falava nesses termos, né? E também nós temos a fala dos apócrifos. Apócrifos são livros considerados ocultos, secretos, livros que não são usados por grande parte de comunidades cristãs, livros que... e aí depende muito do ponto de vista que nós estamos analisando. Uma determinada tradição que aceita aqueles livros como parte integrante do cânon, o aceita como sagrado, e se for numa outra comunidade que não usa aqueles mesmos livros, eles podem ser considerados apócrifos. Isso acontece hoje na tradição protestante, que olha para 7 livros que estão no cânon da Bíblia Católica e os considera como apócrifos. Mas esses livros são, no cânon católico, considerados deuterocanônicos, ou seja, fazem parte de um segundo cânon. Esses 7 livros da Bíblia Católica são textos originais da Septuaginta. E a Septuaginta foi a tradução da escritura judaica do hebraico para o grego. Esses 7 livros, eles não foram escritos em grego,
ou melhor, esses 7 livros eles não foram escritos em hebraico, eles já foram escritos originalmente em grego. Um escrito judaico da época, daquele período helenístico e romano, né? Ou seja, quando já há uma baita comunidade judaica dialogando com essa cultura helenística, usando o grego como língua, e inclusive a Septuaginta é originada desse processo, né? Então, na Bíblia hebraica, escrita em hebraica, esses 7 livros não constavam. Na Septuaginta, na tradução do hebraico para o grego, aparecem também textos da tradição hebraica, mas que foram escritos originalmente já no grego. E a comunidade judaica mais conservadora não considerou esses livros. Então é por isso que eles hoje estão na Bíblia católica, considerados como deuterocanônicos, e a Bíblia protestante, que vai fazer uso da Bíblia hebraica, escrita lá no seu original, né, na sua forma original de organização dos livros, deixou também esses 7 livros de fora e os considerou como apócrifos. Sinteticamente, esse é um vídeo para falar desses conceitos, que são conceitos um tanto quanto complexos em alguns momentos, e eu espero que eu tenha podido trazer alguma luz sobre essas definições. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se assim o foi, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo nos seus contatos.